noite, começa agora o Web Divan. Eu sou Renata Antonelli, a Tata no chat para vocês. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UltV. E vou cumprimentar os meus amigos internautas que já estão no chat. E Ana Maria, que prazer você aqui de novo. M. Balena, beijos para você. Foi a primeira pessoa que falou comigo quando entrei no chat. Eu reconheço, me mandou beijo. Falou, Tata! Neto Palma, querido, um beijo pra você. Tenho certeza que o Neto vai participar bastante hoje do programa, né, Neto? Quando tem um assunto realmente importante, interessante, que você gosta, você participa muito. Hoje, eu estava até conversando com a entrevistada quando eu cheguei, o assunto muito me interessa. Eu acho que a gente conhece, eu mesma conheço muito pouco sobre o assunto. Quando alguém me pergunta, não sei exatamente as questões técnicas, né? E as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Então, eu vou conversar hoje, né, com a psicóloga Cláudia Margarida Pacheco, e a gente vai falar sobre adoção. Boa noite, Cláudia. Oi, tudo bom? Foi o que eu te falei, né? Faz muito tempo que eu não falo sobre adoção, e falar sobre adoção é difícil para quem não trabalha com adoção, porque a gente escuta muita coisa, muita informação. Resolução tal, aí mudou tal forma. Na verdade, fica um grande conceito social de que é muito difícil adotar uma criança. É verdade. Né? E é verdade? Não, muito difícil? É verdade o conceito. Que as pessoas têm essa opinião de que é muito difícil adotar uma criança. E é? Nem tanto assim. Como é o processo? Você trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo? Eu trabalho no tribunal, numa vara de infância há muitos anos. E, bom, o casal que, em termos práticos, né, informações básicas, o casal que tem interesse em adotar uma criança tem que se apresentar no fórum mais próximo à sua residência e vai receber lá instruções, vai receber uma ficha que ele tem que preencher com informações básicas e, enfim, aí vai se iniciar um processo que se chama Cadastro de Pretendentes à Adoção. Né? No dia a dia a gente chama isso de CPA. Esse processo, então, vai ter um momento em que ele vai passar por entrevistas com a psicóloga e depois com ou antes, né, com a assistente social. E ao final dessas entrevistas vai para o juiz ter a sentença final. Então, mas esse processo ele é um pouco demorado ou não tão rápido como os casais gostariam, né? Os casais que se inscrevem para adotar, eles têm uma ansiedade muito grande. Natural, então, né? Isso. E a gente vê que a mídia, nos últimos anos, tem retratado essa situação de forma um pouco mais detalhada. Então, a gente já vê mudando esse conceito de que demora, de que é muito difícil, né? Por exemplo, a ideia de que é muito difícil adotar, a gente pode dar um número estatístico que ajuda a compreender. No site do Conselho Nacional de Justiça, qualquer pessoa pode entrar e eles vão fazendo ali, né, as estatísticas de quantos casais ou solteiros, não importa, né? Isso. Quantos interessados estão na fila da adoção? Já aprovados. Estão literalmente na fila, aguardando serem chamados. Então, enfim, eu não tenho informação atualizada, mas no Brasil todo era mais de 25 mil interessados na fila. E crianças disponíveis para adoção, havia mais ou menos uns 5 mil. Então, há uma disparidade aí, um número muito elevado de casais querendo adotar e um número pequeno de crianças. E aí, quando você vai ver este número mais detalhadamente, você vai perceber que o que é difícil é contemplar o pedido dos casais. 80%, ou mais de 80% desses 25 mil, eles estão aguardando uma criança pequena, de até 3 anos, acho que o número que exigem que a criança seja branca também é bastante elevado, e essas crianças não esperam para ser adotadas. Assim que o juiz determina a sua colocação em família adotiva, imediatamente tem uma longa fila de interessados. Essas crianças rapidamente são colocadas para adoção.
esses 5 mil são crianças maiores, são grupos de irmãos, que aí o número de interessados é bem reduzido. Então, quando a mídia passou a divulgar essa informação, os casais diminuíram as reclamações e as queixas, porque eles entenderam que eles têm que esperar, porque a criança que eles desejam é muito disputada, né? Tem muita Vou até te dar um exemplo disso, mas antes de mandar um beijo especial para o Nel Tétrico, que chegou agora perguntando qual é o tema, já disseram para ele, Nel, é adoção, a gente está falando sobre adoção. E sabe o que me chamou muita atenção quando eu falei sobre o tema, que eu até falei, né, o Neto vai se interessar, porque o Neto Palma, ele tem interesse especial por assuntos, né, grandes dentro da psicologia, importantes, e na hora ele colocou, eu penso em adotar um filho ou filha. E a Ana Maria, que também está no chat, falou, também penso em adotar. Para minha surpresa, quer dizer, 2 pessoas que estão aqui e pensam em adotar uma criança. Me conta se vocês já foram procurar alguma coisa, já olharam alguma coisa. Quando você estava falando, Cláudia, eu lembrei, assim, eu ia muito a um abrigo em São Paulo, passear com crianças aos domingos. Então, eu tinha um carinho muito especial por algumas daquelas crianças que eu conheci. E passeava com elas aos domingos. E assim, eu já tinha uma relação afetiva com aquelas crianças e eu queria adotar uma delas. Só que a fila era uma fila comum. Eu ia entrar na fila como todos os outros casais. Era uma criança já um pouco maior, 4 anos, né? Sim. Mas branco, muito bonitinho, né? Ok, né, na minha escolha pessoal, a gente se escolheu como amigos. Eu ia visitá-lo todo domingo, saía com ele, passeava, etc. Mas eu não podia adotá-lo. Eu tinha que entrar na fila e ele ia ser adotado, né, conforme. E isso me chamou muita atenção. Quer dizer, eu já tenho uma relação com a criança. Eu sei que, por outro lado, seria muito fácil. Uma pessoa começa nos abrigos, cria uma relação com a criança, fala, bom, eu tenho uma relação com a criança, eu quero adotar essa criança. Sim. Essa é uma pergunta frequente que os casais fazem pra gente. Eles dizem, eu devo ir nos abrigos visitar as crianças? E eu digo, não, porque você vai entrar no martírio. Né? Porque se você tem um desejo de adotar uma criança, né? Se você já se inscreveu, está na fila esperando, quer dizer, você fez tudo o que podia, né? Se você tem esse desejo, se você vai a um abrigo, evidentemente que você vai se apaixonar, né? Você já tem uma abertura, você vai se apaixonar por aquelas crianças e vai viver uma situação igual a que você viveu, que é ruim para você e ruim para a criança. Claro. Então a gente não recomenda. É curioso assim a gente falar. Eu estou falando um pouco no geral, né? No geral essa é a recomendação. Mas eu não vou dizer para você que eu já não tive na vara casos como esse que você acabou de contar. Mas que era uma criança maior e que a gente chama voluntário, que foi lá, se apaixonou, se apresenta na vara, fazendo se a criança está lá, é porque já foi feita uma pesquisa e não há nenhum interessado no Brasil. Se ela está no abrigo. Algumas das que estão no abrigo estão em processo de colocação para adoção. É a minoria. Isso é uma informação importante. A minoria. A maior parte das crianças que estão no abrigo, elas entraram ali por razões diversas. Está se fazendo um estudo junto à família dela para verificar se há condições dela retornar à família. Né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à convivência familiar da criança é privilegiadamente no seio da sua família natural. Mãe, pai, tio, avó, tias. Então, é necessário um tempo para se fazer esse estudo junto à família e se fazer um investimento, uma aposta nessa família. Então, encaminha a mãe para um tratamento, encaminha a avó para inscrição num programa assistencial de renda familiar, enfim. Somente aquelas famílias que demonstram total desinteresse pela criança ou falta de condições emocionais, essa sim se instaura um processo judicial que se chama destituição do poder familiar e só então, ao final desse processo,
é que a criança está juridicamente pronta para adoção. Então, essa criança de 4 anos, será que ela estava? Tava, porque exatamente o que Você você contou, verificou? lógico, né? Eu fui verificar isso. Já estava, né, destituída da família, a mãe estava presa. E ela estava aguardando você receber a visita. Receber a visita, exatamente. Né? Mas, enfim, ele entrou para a fila e aí Já deve estar na sua família. eu não quis mais muito saber, né? Porque, enfim, eu tinha um grande carinho por ele. Mas, enfim.